A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje estaremos celebrando, estamos celebrando, na verdade, desde o início do dia, celebrando, esse domingo de Páscoa, Como o irmão falou, nós estamos celebrando aquilo que Jesus fez, A sua morte, o derramado sangue, mas também a sua ressurreição, amém? Então, se você chegou hoje, ainda com o entendimento de que a Páscoa se falava sobre um coelho e um ovinho da Páscoa, não é. Eu quero que você mude essa mentalidade de que a Páscoa ela fala sobre um cordeiro que derramou o seu sangue pelos nossos pecados, amém? Então que você possa iniciar, colocar sua atenção para esse entendimento, amém? Então tudo aquilo que é criado a respeito do coelho da Páscoa, tudo aquilo é marketing para se ganhar dinheiro através disso, mas o verdadeiro sentido, da Páscoa é justamente isso. Páscoa significa passar por cima. Então a gente vai entender em toda a ministração o sentido bíblico a respeito da Páscoa e que você possa sair daqui essa noite, e eu creio em nome de Jesus, com o coração realmente cheio, alegre pelo aquilo que você recebeu, e que pode receber do nosso Deus, amém? Então, vamos começar a nossa palavra já manuseando a nossa Bíblia. Abram lá em 1 Coríntios, irmãos. 1 Coríntios, no capítulo 5, no verso 6 a 8. Paulo vai aqui nos mostrar, o sentido bíblico que devemos celebrar no nosso tempo, a Páscoa. Amém. Diz assim, não está certo que vocês estejam orgulhosos. Vocês conhecem aquele ditado, um pouco de fermento fermenta toda a massa. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. Aí vocês serão como massa nova e sem fermento, como vocês de fato já são. Porque a nossa festa da Páscoa está pronta, agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. Então, vamos comemorar, vamos festejar, celebrar a nossa Páscoa, não com o pão que leva o fermento velho do pecado e da imoralidade, mas com o pão sem fermento, o pão da pureza e da verdade. Amém? Então, no Antigo Testamento, lá em Êxodo, a gente vai usar o nosso texto básico a respeito da Páscoa. Nós iremos lá em Êxodo, no capítulo 12. Então, no Antigo Testamento, falava-se de alguns alimentos que foi instruído pelo Senhor a respeito deles comerem juntamente com o cordeiro, como também após Páscoa. Então, e um desses alimentos, que é os pães asmos, que é uma festa que se estende à Páscoa, ele fala algo bem interessante a respeito dos pães asmos, que significa pão sem fermento. Então, o que é que significa o velho fermento, quando Paulo diz aqui, para que nós quando nós venhamos a comemorar a Páscoa, que não seja comemorado com esse velho fermento. Então, o que é que isso significa? O que é o velho fermento? Então, o velho fermento, irmãos, é uma atitude ou um pensamento ainda antigo, do velho homem. Você pode ser alguém que nasceu de novo, recebeu a vida do próprio Deus, mas ainda ter na sua atitude e no seu pensamento ainda atitudes e pensamentos do antigo homem. Então, nós precisamos o quê? Ter sempre a nossa mente renovada. Então, os irmãos aqui, eu só estou falando aquilo que vocês estão aprendendo também. Então, eu creio em nome de Jesus que vocês estão ruminaram durante essa semana a respeito da transformação da alma, que fala a respeito de termos a nossa mente renovada. Então, abram lá em Efésios, no capítulo 4, eu quero dizer que vocês vão manusear bastante a Bíblia. Então, eu me alegro nisso, que a gente possamos sempre, em todos os domingos, poder estarmos manuseando a nossa Bíblia, para que nós venhamos a entender mais a palavra de Deus, aquilo que significa, Então, isso é maravilhoso. Então, abram lá em Efésios, no capítulo 4, ele vai falar a respeito disso, dessa velha natureza, que temos a nossa mente sendo renovada. Efésios, capítulo 4, verso 22 ao 24. Diz assim, portanto, abandonem a velha natureza de vocês, que fazia com que vocês vivessem uma vida de pecados e que estava sendo destruída pelos seus desejos enganosos. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovadas. Vistam-se com a nova natureza, criada por Deus, que é parecida com a sua própria natureza e que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta
e edificada a Ele. Amém? Então, nós recebemos a própria natureza de Deus. No momento em que nós nos convertemos, né, a Bíblia nos diz que nós temos a mente de Cristo. Amém? Então, quando Paulo ele fala para que a gente não venha, né, não venhamos a agir com esse velho fermento, ele fala a respeito disso, né, de uma atitude, de um pensamento, né, de uma crença totalmente poluída. Né? Então, esse fermento é algo que prejudica a nossa vida como filho de Deus. Então, no verso 8, né, de 1 Coríntios, do capítulo 5, nós vemos que Paulo ele falou o quê? Que nós devemos comemorar, em outras traduções, festejar, celebrar essa Páscoa. Só que ele diz que não celebrem com esse fermento velho, né, com o velho fermento. Então, quando ele fala a respeito dos pães asos, pão sem fermento, é quando você celebra com o seu coração, a sua mente purificada, amém? Então, quando ele fala isso, né, de não termos um velho fermento ao comemorar, a gente sabe que, infelizmente, pelo menos na nossa cultura, a gente sabe que as pessoas, né, pagãs, porque ele também fala para que a gente não venha também comemorar, né, como os pagãos, ele fala o seguinte, né, de que pelo menos as pessoas pagãs, na nossa cultura, infelizmente, elas celebram essa Páscoa de uma maneira totalmente errada. Pelo menos isso na nossa cultura, né, são pessoas que comemoram com bastante bebedeiro, né, orgias, né, prostituição, né, imoralidade sexual. Então é algo que é totalmente distorcido dessa realidade. Porque quando ele fala a respeito de celebrarmos essa Páscoa, é celebrar aquilo que o Senhor fez. Só que eu não quero entrar nesse detalhe. A gente sabe que essas pessoas acabam comemorando por conta da ignorância. Entendeu? Então ele fala ao seu povo, comemore, celebre, né, com um entendimento novo, né, com a mente que foi colocada dentro de você, o próprio Deus, né, habita dentro de você, você recebeu a sua própria natureza, e nós podemos, né, celebrar, porque nós somos instruídos a isso, né, a respeito de Cristo, então nós devemos ter a nossa mente renovada, né, Salmo 139 vai dizer isso, né, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me o meu coração, Senhor, né. Então, prosseguindo nisso, no verso 7, como a gente estava lendo de 1 Coríntios, irmãos, ele fala o quê? Ele diz no final que o nosso Cordeiro é Cristo. Ele diz que o Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então, nós devemos entender isso, que Cristo ele é o nosso Cordeiro. Então, quando nós temos esse entendimento, nós fazemos o quê? Devemos festejar, como Paulo disse. Mas, outro detalhe importante, nós não devemos festejar, irmãos, como os judeus faziam, claro. A gente sabe que a forma que eles celebravam era, a gente vai ver aqui mais à frente, é sombra daquilo que viria, né? Vai dizer em Colossenses que aquilo que o povo judeu eles celebravam era somente uma sombra daquilo que viria, e a nossa realidade hoje é Cristo. Então, que nós venhamos a celebrar, não como os judeus fazem, mas que nesse momento venhamos a entender que é a Páscoa. Então, para nós entendermos, a Páscoa ela é uma festa anual. Então, a Páscoa, no Antigo Testamento, é um marco na história do povo de Israel. É algo que o povo eles celebram porque mudou, né, tanto a vida dele, mudou o calendário, mudou a história daquele povo. Então a Páscoa ela é celebrada anualmente. E o que é isso? Né? Que celebração é essa? Celebrar o quê? É justamente celebrar aquilo que Cristo fez pelo seu povo. Então ele tirou o povo da onde? Da escravidão do Egito, das mãos do diabo. Então o que é que nós podemos também entender no nosso tempo? De que nós também, nós devemos celebrar isso, aquilo que Cristo fez por nós. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por cada um de nós, para que nós venhamos sermos perdoados. Então ele também morreu para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão, né, do diabo. Então nós também devemos entender isso. Se o povo ele foi liberto da escravidão do Egito, das mãos de Faraó, nós fomos libertos da escravidão também das mãos do diabo, amém? Então uma coisa que nós precisamos entender é o seguinte, de que nós de fato fomos sim libertos da escravidão, nós éramos escravos do diabo, do domínio do diabo, mas no momento em que nós somos libertos dessa escravidão, nós permanecemos também nós também continuamos sendo servos, só que agora de um outro Senhor. Só que é um Senhor que não quer nos escravizar, mas que nós possamos servi-lo a Ele em amor. Amém? Então, mesmo quando você foi liberto de uma escravidão do diabo, das mãos do diabo que lhe oprimia, no momento que você for liberto, você foi liberto, mas você ainda continua tendo um Senhor. Amém? Então você também deve prestação de contas da sua vida a esse Deus. Só que esse Deus, ele é amoroso e quer que você o sirva em amor. Amém? Então nós devemos entender esses paralelos, né, entre o Antigo Testamento, a primeira Páscoa e a nossa Páscoa, onde nós celebramos depois da vinda do Senhor.
Então abram lá em Colossenses, irmão, no capítulo 2, verso 16 ao 17. Diz assim, ó: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre o que se devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e as festas de lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A nossa realidade é o quê? É Cristo. Então a nossa realidade é Cristo. Então tudo aquilo, aquela tradição, todo aquele ritual que ele fazia, irmão, aponta para Cristo. Então a nossa realidade é Cristo. Então o Velho Testamento, ele é a sombra, né, do Novo Testamento. Ele ilustra o Novo Testamento e tudo apontando para Jesus. Amém? Uma coisa que Paulo disse continuando lá no verso 7 de 1 Coríntios, no capítulo 5, ele vai dizer, né, que Jesus, que Cristo, ele é o nosso Cordeiro da Páscoa, o Cordeiro Pascual. Aí você vê na sua tradução. Então o que é que isso acontece? Como eu disse, né, o nosso texto base vai ser justamente Êxodo 12. Então lá em Êxodo 12 ele diz o seguinte, ó, ele diz que um cordeiro deveria ser morto. Então que esse sangue também, além do cordeiro ser morto, o sangue deveria ser derramado, e ao momento em que esse sangue era derramado, o Senhor instruía ao povo, né? Claro que a Moisés, e Moisés repassava ao povo, para que o sangue fosse pego e aplicado nos portais das portas, amém? Então hoje também nós entendemos que esse cordeiro é Jesus. Paulo deixou nítido isso, né? Em 1 Coríntios 5, ele deixou nítido de que o nosso cordeiro é Jesus. Ele também derramou seu sangue por nós. Então ele derramou o sangue dele por sacrifício a cada um de nós. Amém? Então uma coisa que nós também precisamos entender é de que não foi nenhuma coincidência Jesus ter morrido justamente na Páscoa. Então isso não é meramente coincidência, não é, irmão. Existe algo aí importante, isso apontando que de fato Jesus, ele é o nosso Cordeiro Pascual. Então não foi por acaso dele ter morrido no tempo da Páscoa. Então quando Pilatos ele fala lá em João no capítulo 18, no verso 39, ele vai dizer assim, ó, nesse ano, né, todos os anos da Páscoa, nós libertamos alguém, vocês libertam alguém. E aí o que é que eles fazem? Eles libertam Barrabás e fazem o quê? Crucifica Jesus. Ele manda que Jesus seja crucificado. E aí o que é que acontece? Aquele período era justamente era o fim de semana que aconteceria a Páscoa. Então não é por acaso. Então tudo aponta para Cristo. Então, como a gente aprendeu em Colossenses, o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ele ilustra o Novo Testamento. Ele ilustra uma realidade, essa realidade, como lá em Colossenses a gente leu, que a nossa realidade é Cristo. Cristo é o nosso Cordeiro Pascual. Então todas as Escrituras, Antigo Testamento, Novo Testamento, ele está falando a respeito de Cristo. Então, quando a gente vai falar sobre teologia, irmãos, existe um nome chamado convergência bíblica, que diz que todas as Escrituras, ela aponta para Cristo. Então, o que é interessante é que, lá em João, no capítulo 5, no verso 39, né, Jesus ele diz algo bem interessante lá aos mestres da lei. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte, ele vai dizer assim, ó, vocês leem, vocês avaliam, vocês vasculham a palavra de Deus, crendo que a palavra ela tem poder, né, para trazer vida eterna a vocês. Isso o próprio Jesus dizendo aos mestres, só que ele fala assim, ó, isso eu já traduzi na minha linguagem, fala assim, ó, mas vocês sabiam que todas as Escrituras elas falam a respeito de mim? Então eles estavam vasculhando, eles resistiam a Cristo, mas eles estavam buscando na palavra de Deus, né, uma palavra que trouxesse, crendo que a palavra de Deus era uma palavra que trazia a vida eterna. Então é como se Jesus estivesse dizendo assim, eu sou a vida eterna. Então é por isso que ele fala, né, eu sou a vida. Então não tem como você ter vida se você não vier por meio de Cristo. Não tem como você receber a vida de Deus se você não entender nas Escrituras aquilo que fala a respeito do próprio Senhor. Então o próprio Jesus, ele diz que as Escrituras falam a respeito dele. Então, no Antigo Testamento, a construção do tabernáculo, irmão, né, que a visão que foi dada de Deus a Moisés e aqueles homens que foram usados, né, para preparar tanto o tabernáculo, né, criar o tabernáculo, como todos os elementos que estariam dentro do tabernáculo, tudo aquilo, irmão, está apontando para Cristo.
Então, outra coisa também que ilustra isso é justamente quando o povo, né, ele incredulamente, eles estavam debaixo de uma maldição, que naquela época era o quê? Era o veneno das serpentes. Eles estavam, o povo estava morrendo porque estavam sendo picados pela serpente e o veneno da serpente estavam matando o povo. E aí o que é que acontece? Deus, ele vai lá e fala para Moisés, né, esculpir uma serpente de bronze, né, levantar no meio do deserto essa serpente para quê? A serpente, claro, ela aponta para, é um símbolo de maldição. E o que é que ele estava instruindo? Deus estava instruindo a Moisés, estava instruindo a ele para que todo aquele que olhasse para aquela serpente, eles seriam curados. Eles seriam curados. O que é que a gente entende no Novo Testamento? Esse paralelo que diz o Novo Testamento. De que existe, irmão, uma maldição nessa geração que foi lançada sobre Cristo. Mas infelizmente aqueles que ainda não receberam a vida do Senhor, eles ainda estão debaixo dessa maldição. Isso é uma realidade. Então diz o seguinte, né? De que existe essa maldição que é o próprio pecado. Só que a palavra de Deus diz o seguinte, né, de que Deus, ele pegou as nossas maldições, o nosso pecado e lançou sobre Cristo. Então Cristo é essa serpente de bronze que foi levantado no deserto. Amém? Então toda a Escritura ela vai estar apontando para Jesus. Então no momento em que nós olhamos, no momento que nós contemplamos, né, cremos na obra de Jesus, na obra desse Cordeiro. No momento que nós olhamos para ela, nós recebemos o quê? O povo recebeu aquele antídoto, né? O remédio, a cura, para serem curados do veneno. Nós também recebemos a cura. Nós recebemos o quê? A salvação a respeito dessa infecção que é o pecado. Mas, infelizmente, aqueles que não olharem, né, desprezar o Cordeiro, né, e desprezar Cristo, infelizmente, eles morrerão infectados, né? Morrerão por meio dos seus próprios pecados, né, condenados. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, automaticamente, irmãos, no momento que você não crê nisso, quando as pessoas não contemplam, resistem ao Senhor até o final da sua vida e morrem sem contemplar a Deus, crer naquilo que Ele fez, infelizmente, ele, né, será pago esse salário do pecado que é a morte. É a morte que os leva para a vida eterna. Então, Jesus, Ele morreu pelos nossos pecados. Ele se fez maldição por nós para que nós viéssemos receber vida, recebemos salvação. Amém? Continuar também falando a respeito de alguns paralelos que falam a respeito da redenção, né? Que fala a respeito da Páscoa, como também para a obra de Jesus. Abram lá em Colossenses, no capítulo 1, Colossenses, capítulo 1, no verso 13. Amém? Diz o seguinte, ó. Ele nos libertou do poder da escuridão e nos trouxe em segurança para o reino do seu Filho amado. Então, em outras traduções, diz o seguinte, ó, que Jesus, que Deus, ele arrancou o seu povo do império das trevas. Ele nos arrancou. Então, o que é que nós podemos entender com isso? Esse arrancar. O que é que nós podemos entender é que nós aprendemos, né, nas ministrações anteriores, então nem todos vão lembrar, então eu vou repetir aqui, a gente compartilhou lá em Êxodo, enquanto o faraó, né, que isso representa o diabo, resistiu a Moisés, o que é que Deus estava fazendo? Estava manifestando o seu poder. Ele estava manifestando a sua autoridade, o seu braço forte. Quanto mais o diabo resistia, quanto mais o faraó resistia, mais o Senhor manifestava o seu poder a favor do seu povo para libertá-lo. Então, a vontade de Deus a vontade dele não, ele fez isso, né? Ele nos libertou. No momento que quando você se torna uma nova criatura, você precisa ter esse entendimento, né? Precisa ter essa mente renovada de que você foi liberto. Você não é mais escravo, né, do diabo, do pecado. Então, se você ainda vive assim, irmãos, esse cativeiro está aberto. É só você sair, amém? Então, ele nos libertou. Então, na cruz, o que é que aconteceu? O Senhor, ele manifestou o seu poder. Então, lá em Êxodo, ele resistiu manifestando o poder como? Com as pragas no Egito. O que é que aconteceu? Há 2000 anos atrás, o Senhor Jesus, ele manifestou o seu poder na cruz. Ele reinou. Ele realmente triunfou, a palavra de Deus vai dizer, ele triunfou sobre os principados e potestades. Ele triunfou sobre os seus adversários. Amém? Então, uma coisa que nós devemos entender é que o Senhor, ele não só nos libertou do Egito,
Então a intenção do Senhor não era de somente nos libertar do Egito. Existia algo além disso. Então Ele nos libertou do Egito, mas Ele queria o quê? Ele queria também que nós viéssemos a desfrutar daquilo que é seu. Ele queria, o anseio do Senhor é que nós venhamos, como povo de Deus, desfrutar daquilo que é dele, daquilo que Ele criou. Ele nos dá, né, Ele dá ao seu povo. Ele favorece ao seu povo. Nós somos um povo favorecido. Então, além da vontade de Deus ser de nos favorecer, nos fazendo desfrutar daquilo que é seu, né, de toda a terra produtiva, Ele também queria nos fazer, e Ele fez o seu povo reis e sacerdotes. Então a vontade dele era tornar o povo santo, né, um povo favorecido. Então lá em Êxodo, agora abram em Êxodo, no capítulo 19, no verso 5 e 6, ele vai dizer o seguinte: agora, pois se atentamente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu pacto, a minha aliança. Então, os mandamentos de Deus iam ser instruídos, né, logo à frente. Então, se ouvis, guardais o meu pacto, não é, ou a minha aliança, os meus mandamentos, então sereis a minha possessão peculiar. Então, o Senhor está dizendo que vocês serão o meu tesouro, são aquilo que mais de valioso para mim, peculiar dentre todos os povos. Então, Ele está dizendo que o povo de Israel, o povo de Deus, será um povo favorecido mais do que os outros povos. Não quer dizer que os outros povos também não sejam abençoados, mas o povo de Deus, nós somos o povo de Deus, nós somos um povo favorecido, amém? Porque minha é toda a terra. Então a vontade de Deus era justamente que nós viéssemos a desfrutar daquilo que é seu. E no versículo 6 ele vai dizer: e vós serei para mim reino sacerdotal e nação santa. São estas as palavras que falará aos filhos de Israel. Então essa é a vontade de Deus, né? Que nós venhamos a desfrutar do melhor dessa terra, mas que nós também venhamos a ser reis e sacerdotes, né? Nós venhamos a realmente ser pessoas que tenham intimidade com o Senhor, que venham a ter adoração a Deus, que venham ter realmente domínio sobre as circunstâncias, que possam expressar o Senhor em seu caráter, amém? Então há outros versículos que fazem esse paralelo, né, com Êxodo 19, versos 5 e 6, que é lá em 1 Pedro, né, no capítulo 2, verso 9, ele vai dizer que nós fomos feitos nação eleita, né, povo de exclusividade de Deus, nós fomos feitos povos de reis e sacerdotes. E lá em Hebreus, isso explica melhor, Hebreus capítulo 8, verso 8 ao 12. Vai dizer assim, ó: está chegando o tempo, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e com o povo de Judá. Essa aliança não será como aquela que eu fiz, olha só, era aquela aliança que depois ele faria com o povo, aquilo que a gente leu em Êxodo 19, ele iria fazer, né, aquela aliança com o povo. Então ele está dizendo o quê? Ó? Essa aliança não será como aquela que eu fiz com os antepassados deles, no dia em que eu os peguei pelas mãos e os tirei da terra do Egito. Não foram fiéis à aliança que fiz com eles, e por isso, diz o Senhor, eu os desprezei. Quando esse tempo chegar, diz o Senhor, farei com o povo de Israel esta aliança. Porei as minhas leis na mente deles e no coração deles a escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Verso 11. Ninguém vai precisar ensinar ao seu patrício, ao seu próximo, ao seu irmão, nem ao seu parente, dizendo: procure conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão. O Espírito Santo que habita dentro de você faz com que você conheça a Deus, né? Lendo as Escrituras, ouvindo a pregação, amém? Porque todos me conhecerão, tanto as pessoas mais humildes como as mais importantes, pois eu perdoarei aos seus pecados e nunca mais lembrarei das suas maldades. Então, é algo que o Senhor fez na cruz, no momento que nós recebemos o seu Espírito. Nós ficamos debaixo dessa nova aliança, da aliança de Deus, dizendo que Ele colocará, né, os seus mandamentos na nossa mente, no seu coração, as escreverei, né, os mandamentos do Espírito. E faria o quê? Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Então quer dizer o quê? Que nós temos o quê? No momento que nós passamos por dificuldade, Ele é o nosso Deus. Por quê? Porque no Egito adoravam-se vários deuses, né? O Deus Sol, existiam vários deuses lá, até animais. Por isso que quando o Senhor fala que irá destruir todo o Egito com seus deuses, esses animais, Ele está falando isso. Amém? Então,
o Senhor, Ele perdoará os nossos pecados, o sangue foi derramado pelos nossos pecados. E no momento em que nós recebemos a vida de Deus, nós estamos debaixo desse sangue. Amém? Amém. Espero que você possa sair daqui edificado, né, com a sua mente renovada a respeito do que é a Páscoa. Mas seria bom que vocês anotassem, estudassem depois a respeito disso. Amém? Então, o que é que o sangue fala? O sangue, ele fala a respeito de proteção e de apropriação. Então, no momento em que o sangue foi derramado, o sangue do Senhor foi derramado, no momento que nós fomos lavados com esse sangue, quando nós aplicamos esse sangue na nossa casa, né, na nossa vida, nós nos tornamos protegidos por Ele. Ele está dizendo, eu sou o seu Deus. Né, nós nos tornamos protegidos por Ele, e também fala de uma apropriação. Além dele ser o nosso protetor, Ele é o nosso dono. Nós pertencemos a Ele. Então, nós também, quando fala a respeito de apropriação, nós também nos apropriamos daquilo que o sangue aquilo que o sangue representa. Né? Então, a palavra de Deus diz que há poder no sangue de Jesus. Então, vamos abrir agora Êxodo 12, verso 21 ao 23. O Senhor está instruindo a Moisés para que Moisés possa repassar ao povo, né, a respeito do sangue. Né? Então, ele vai dizer o seguinte, Êxodo 12, verso 21 ao 23. Ele está dizendo assim, chamou, pois, Moisés todos os anciões, né, que eram os líderes de Israel, e disse-lhe, ide e tomai-vos cordeiros segundo as vossas famílias, e imolai a Páscoa. Então tomareis um molho de sopo, embebê-lo-eis no sangue que estiver na bacia, e marcareis com ele a verga da porta, e os 2 umbrais. Mas nenhum de vós sairá da porta da sua casa até pela manhã. Porque o Senhor passará para ferir aos egípcios, e ao ver o sangue na verga da porta, e ambos os umbrais, o Senhor passará aquela porta, e não deixará o destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Então nós precisamos entender que há poder no sangue de Jesus. Né? Não é somente mera frase, né? O sangue de Jesus tem poder. Era algo que a gente via muito, né? Antigamente, manifestavam demônio no meio do culto, no meio da congregação, e o povo sempre falava isso, né? Por quê? Porque realmente há poder no sangue de Jesus. Lá em Apocalipse capítulo 1, no verso 5, ele vai dizer o quê? Que o sangue do Cordeiro, ele nos salvou, como também ele nos libertou. Então, nós devemos ter esse entendimento que o sangue, ou que há poder no sangue de Jesus. Por quê? Porque foi o suficiente o povo ter marcado, né, nas suas casas o sangue. O destruidor, né, o espírito de morte não pôde entrar naquela casa, e nenhum do seu povo, né, foi ferido. Por quê? Por causa do sangue de Jesus, o sangue que foi derramado, o nosso Cordeiro Pascual. Amém? Glória a Deus. Então, mais uma vez, nós devemos entender que a Páscoa, ela aponta, né, para a obra também de Jesus. Então nós estamos vendo aqui sempre um paralelo, né, entre o Antigo Testamento e também o Novo Testamento. Agora nós vamos ler Êxodo 12, onde eu quero chegar. Êxodo 12, do verso 1 ao 14. Vai dizer assim, ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês, que mês era aquele, irmãos? Era o mês de Abibe. Então que mês é esse? Era entre março e abril. Este mês será para vós o primeiro mês. Então ele está dizendo assim, vocês estão no mês de abril. Só que agora, pelo que vai acontecer, esse mês agora vocês começam a contar como se fosse o primeiro mês do ano. É como se o nosso tempo fosse o quê? Janeiro. Era o mês de abril, ele está dizendo, não, agora, a partir desse momento, vai se contar como se fosse janeiro. Isso nós precisamos entender para que nós possamos prosseguir e a sua mente possa estar acompanhando a palavra de Deus. Então, este vos será o primeiro dos meses do ano. Então, aqui nós precisamos entender que a Páscoa, aquilo que o Senhor estava para fazer, é um marco na história, tanto do povo de Israel, como também nós, como povo de Deus. Amém? Então, para nós, o dia que nós estamos comemorando hoje, né, a Páscoa, ele é um marco na história do povo de Deus. Então, vamos continuar o verso 3. Então, a gente precisa entender, se abril se tornou janeiro, então ele está dizendo assim, falai a toda a congregação de Israel, dizendo, ao 10º dia, então ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Se a família for pequena demais para um cordeiro,
tomá-lo-á juntamente com o vizinho mais próximo de sua casa, conforme o número de almas, conforme ao comer de cada um, farei a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito. Então vocês ficam atentos ao versículo 3, né, que é ao 10º dia, né, o 10º dia daquele mês eles tinham que separar um cordeiro sem defeito. Então o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e os guardareis até o 14º dia deste mês, e até a assembleia da congregação de Israel matará à tarde, ao final da tarde, ao crepúsculo da tarde. Então nós devemos também atentar a isso. Ao 10º dia, prestem atenção, ao 10º dia eles faziam, separavam o cordeiro para sacrifício, era um cordeiro sem defeito, para que no 14º dia, 4 dias depois, esse cordeiro viesse a ser morto. Tomarão do sangue e pô-lo-ão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com as suas fressuras ou entranhas. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar, até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, assim vos comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os seus deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memória, por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Será por memória ao Senhor, através das vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Então nós devemos celebrarmos aqui para sempre. Haverá, né, uma celebração, né, por toda a eternidade, por aquilo que o Senhor fez a favor de cada um de nós, a favor do seu povo. Amém? Nós precisamos entender esse detalhe. Verso 3, ele fala que o cordeiro, né, o 10º dia, né, você pegaria o cordeiro e o separava. Um cordeiro sem defeito. Esse cordeiro era morto o quê? Era para ser morto à tardinha, né? Tardezinha ou crepúsculo da tarde ou ao final da tarde. Então nós devemos atentar a isso. No 14º dia, né, no versículo 6, ele fala que no 14º dia esse cordeiro deveria ser morto. Porque lá em Marcos no capítulo 11, verso 11, ele vai começar a contar essa história, né? Da entrada de Jesus em Jerusalém, contando-se esses dias, né? Até suceder no dia 14, que é o dia da Páscoa, onde Cristo foi morto. Abram lá Marcos 11, verso 11. Diz assim, ó. Jesus entrou em Jerusalém. Esse é o 10º dia, amém? Então, Jesus entrou em Jerusalém. Foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Então, nos versículos anteriores, ele está falando da entrada triunfal de Jesus. Né? Ele montado no jumentinho e as pessoas lá aclamando, né? Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Então, nos versículos anteriores, ele está falando a respeito disso. Isso no 10º dia. Versículo 12, ele vai dizer assim, ó, no dia seguinte. Então, quando ele fala dia seguinte, ele está falando no 11º dia. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Então, eu vou pular aqui os versículos para a gente entrar lá no verso 19, mas dizendo o contexto aqui nos versículos seguintes, que é o período onde Jesus teve fome, né, e quis se alimentar, e a figueira não tinha fruto, e ele foi e amaldiçoou aquela figueira. Então, depois, se vocês quiserem procurar se realmente é isso que está sendo falado, fiquem à vontade. Marcos 11. Verso 19. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. Então, isso aqui concluiu o 11º dia. Versículo 20. No dia seguinte, 12º dia, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira
e viram que ela estava seca desde a raiz. Aí agora a gente vai para o capítulo 14 de Marcos. Então, isso aqui já se passaram 3 dias, contando do 10, né? 10, 11 e 12. A gente vai lá para Marcos, capítulo 14, no versículo 1, logo de cara. E vai dizer assim, ó: faltavam 2 dias para a festa da Páscoa e a festa dos pães sem fermento, que é justamente os pães asmos. Na sua tradução pode estar assim: os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam um jeito de prender Jesus em segredo e matá-lo. Então ele está dizendo assim, ó, faltavam 2 dias. Então a gente precisa entender que no capítulo anterior, né, no capítulo 11, nos versículos ali seguintes, onde a gente estava lendo, contou-se até o 12º dia. Então ele está dizendo assim, ó, faltavam 2 dias. Então, 13 e 14, amém? Então faltavam-se mais 2 dias para a Páscoa, a festa da Páscoa. Então o que é que acontece? Uma das coisas que a gente precisa atentar é que o povo separava, né, no dia 10 e no 14º ele mataria. Eu creio, né, que esse tempo de 4 dias era justamente para você verificar se esse cordeiro de fato era um cordeiro perfeito, né? Então os sacerdotes eles analisavam ali o cordeiro para saber que se não tinha defeito, então tinha esse prazo de 4 dias. E com o tempo, né, eu creio que isso foi se tornando algo mais sério, né, se tornando até mais rígido, fazendo com que autoridades viessem avaliar esse cordeiro. Então, lá em Lucas, no capítulo 23, no verso 4, Pilatos vai dizer o seguinte, né, ele vai dizer que não via culpa, né, que não via defeito nele. Então, como nós lemos os versículos aqui de Êxodo 12, então nós devemos atentar a isso, ao que nós lemos em Êxodo capítulo 12, que ele vai dizer que esse cordeiro, ele deveria ser um cordeiro sem defeito. Então, separaria no 10º dia esse cordeiro, né, esse cordeiro sem defeito, seria um cordeiro macho. Ele não poderia ter nenhum defeito, então devemos estar atentos a isso. Então, o que é que acontece? O próprio Pilatos, que representava ali o rei, ele disse o quê? Não vejo culpa nele. É perfeito, pode ser imolado. Então pode ser morto esse cordeiro. Então o próprio Pilatos, uma autoridade, estava dizendo que também não havia defeito em Jesus. Então para que nós possamos entender que Cristo é o nosso cordeiro pascual. Amém? Agora nós vamos prosseguir entendendo, né, a maneira que se deveria ser morto esse cordeiro. Então agora lá em Êxodo, no capítulo 12, como a gente leu né, no versículo 6, que esse cordeiro, ao 14º dia, ele deveria ser morto, né, ao final da tarde. Amém? Então ele deveria ser morto ao final da tarde. Aí agora a gente vai lá para Mateus, no capítulo 27, a gente vai ler lá no versículo 45, 46 e 50, o seguinte, diz assim, ó: ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Tradução NTLH. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou bem alto: Eli, Eli, lama sabachthani, né? Meu Deus, por que me desamparaste? E aí você vai ler lá no verso 50 o seguinte: aí Jesus deu outro grito e morreu. Ao final da tarde, por quê, irmão? Às 6 horas já era outro dia para os judeus. Então aqui, às 3 horas já era tardinha. Amém? Então o que é que isso mostra? Mostra outro paralelo a respeito do cordeiro que foi separado com o povo de Israel, né, em Êxodo 12. Esse cordeiro ele foi tirado para que fosse morto ao 14º dia e fosse morto à tardinha, né, no crepúsculo da tarde. Então a gente vê que Jesus ele, né, foi morto, foi crucificado e no final da tarde ele morreu. Amém? Então eu estou sempre fazendo com que você perceba esse paralelo entre a Páscoa, a primeira Páscoa no Antigo Testamento com o nosso Cordeiro Pascal. Amém? Tudo aponta para Jesus. Então agora lá no verso 46, né, do capítulo 12 de Êxodo, ele vai dizer assim, ó, conta que o Cordeiro ele deveria ser comido. Então aqui a gente vai já ver um outro paralelo. O Cordeiro ele deveria o quê? Ser morto, mas que nenhum ossos dele fosse quebrado. Então lá em João, no capítulo 19, agora vamos abram lá em João 19, verso 31 ao 37, vai dizer assim, ó: então os líderes judeus pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas dos que tinham sido crucificados e mandasse tirá-los da cruz. Pediram isso porque eram sexta-feira e não queria que no sábado os corpos ainda estivessem na cruz.
e aquele sábado era especialmente santo. Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que tinha sido crucificado com Jesus e depois quebraram as pernas do outro. Então eram os dois ladrões aqui. Mas quando chegaram perto de Jesus, viram que ele já estava morto e não quebraram as suas pernas. Porém, um dos soldados furou um lado de Jesus com uma lança. Isso era um laudo médico, para testificar se realmente aquela pessoa estava morta. No mesmo instante saiu sangue e água. Quem viu isso contou o que aconteceu para que vocês também creiam. O que ele disse é verdade. E ele sabe que fala a verdade. E isso aconteceu para que se cumprisse o que as Escrituras Sagradas diziam. Nenhum dos seus ossos será quebrado. E em outro lugar, as Escrituras também, isso é lá em Salmos 34, no verso 20. E em outro lugar, as Escrituras Sagradas dizem, eles olharão para aquele a quem atravessaram com a lança. Lá em Êxodo, no verso 46, fala que o cordeiro não deveria ser quebrado nenhum osso. Também lá no Salmo 34, no verso 20, também diz que não se quebrará nenhum dos seus ossos. Então, quando Jesus também morreu, nenhum dos seus ossos foram quebrados. Então, mais uma vez, isso mostrando que Cristo, de fato, é o nosso Cordeiro Pascual. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então isso era uma declaração do Salmo 34. Agora nós vamos entender uma das situações. Cada família, das tribos pudessem separar um cordeiro para ser comido dentro de casa. No verso 3 do capítulo 12 de Êxodo, ele está dizendo isso, de que as famílias deverão separar esse cordeiro para que viessem a comer do cordeiro. Então toda a família viesse comer do cordeiro. Então nós devemos entender o seguinte, que existe um plano de Deus, existe um propósito de Deus para todas as famílias. Então nós devemos estarmos atentos a isso, que existe um plano de Deus para todas as famílias. Nós sabemos que a salvação ela é individual, amém? Todos concordam com isso, Então a salvação é individual. Existe algo bem interessante que Paulo vai dizer, lá em Atos 16:31, ele vai dizer lá para o carcereiro o seguinte, creia em Jesus e será salvo você e a sua casa, a sua família. Será salvo você, sua casa, ou sua família será salva. Então nós devemos entender o seguinte, que existe sim um plano de Deus para todas as famílias. Nós sabemos que a salvação ela é individual, mas que o Senhor ele tem um plano para toda a família da terra. Então quando ele vai falar para Abraão também, quando ele diz para Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então existe esse plano de Deus para que as famílias sejam alcançadas. Então Paulo também vai dizer lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, no verso 4, para que Timóteo ele viesse a correr boa corrida da fé, para que ele pudesse o quê? Alcançar, pudesse se apropriar da salvação. Então, a vontade de Deus é essa, que nós venhamos a ter recebemos a salvação, tanto nós como a nossa família, porque Paulo diz que a vontade de Deus é que todos venham, todo homem venha ser salvo e que eles venham chegar ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Então essa é a vontade de Deus. Então que nós devemos, irmãos, sermos essas pessoas como Noé. Noé ele foi levantado por Deus e Noé fez o quê? Então todo o povo, todo aquele povo estava corrompido pela maldade, pelo pecado. Então o Senhor salvou quem? Salvou Noé e também salvou a sua família. Então você é o Noé que foi levantado por Deus para que a sua família seja alcançada por Deus. Amém? Então outra coisa também que fala no versículo 4 de Êxodo 12, algo bem interessante também, que ele diz que se a família fosse pequena, pegasse o cordeiro e pudesse compartilhar com o vizinho mais próximo. Isso aponta no quê? Para que as famílias possam também evangelizar, que nós possamos realmente evangelizar. Isso apontando para o evangelismo, compartilharmos a palavra de Deus, aquilo que Cristo fez, não somente dentro da nossa casa, mas também fora dela, para as pessoas mais próximas, nós conhecemos. Então nós devemos realmente ter esse comprometimento em compartilhar do Cordeiro. Jesus ele morreu pelos nossos pecados, ele morreu para que nós viéssemos receber bênção, para que nós não viéssemos viver debaixo de opressão, não vivemos, termos uma vida de enfermidade. Então, doença não é de Deus, procede do corpo caído, procede do próprio diabo. Então, por conta da queda, infelizmente o nosso corpo acaba adoecendo, mas a vontade de Deus é que nós venhamos a desfrutar
de cura. Amém? Então, como eu disse, né, que o sangue fala de apropriação, de proteção. Então, quero entrar nesse detalhe, né, de que o sangue, ele fala de apropriação. Então, quando o povo ele é instruído, né, a passar o sangue nos portais, né, dos portais da sua casa, o que é que ele está dizendo? O que é que isso significa? De apropriação. Significa a apropriação do sangue de Jesus. Então, o versículo que eu queria falar era 1 Timóteo 6, no verso 12, a respeito quando Paulo diz, né, que corra a boa corrida da fé, para que tome posse, para que nós venhamos a tomar posse da vida eterna. Então, Jesus, no momento em que ele derramou o seu sangue, entregou a sua vida, no momento em que nós nos apropriamos, nós aplicamos na nossa casa, né, de maneira simbólica, não estou dizendo que você vai pegar aqui um sangue do cordeiro e passar nos portais da sua casa, mas de uma maneira simbólica, no momento que você recebe a vida do Senhor, né, você está se apropriando dos benefícios que vêm por meio do sangue. Então, no momento em que você faz isso, no momento que você se apropria, você está se apropriando, tomando posse de vida, de saúde. E não somente para você, no momento que você aplica isso na sua casa, não é somente vida eterna para você, mas também para toda a sua casa, para toda a sua família. Então que você possa ser aquele que se apropria, irmão, porque, sabe, nós vivemos debaixo de uma aliança, mas se nós não nos apropriamos de uma maneira correta, nós podemos estarmos caindo no pecado. Então nós devemos nos apropriar de uma maneira correta. Então nós não devemos dar brecha ao diabo. Então o Tiago vai dizer, né, que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então nós devemos estar nos apropriando do sangue de Jesus. Então eu estou falando de vários fatores, né, que o próprio Deus instruiu ao seu povo. E outra coisa também que é interessante, quando ele fala a respeito de comer, né, do cordeiro, né, comendo também ervas amargosas, ele está falando algo bem interessante, irmão. Porque quando você come algo amargoso, você chega e faz careta, né? Você realmente entristece, você come a si mesmo à força. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo para que nós venhamos a nos entristecer com o pecado que ainda nós adotamos na nossa vida. Que nós venhamos a para que nós venhamos a nos arrepender. Então o que é que significa arrependimento? É metanoia, o que? Mudança de mente. Então que nós venhamos a nos entristecer disso. Não, eu não quero mais isso para a minha vida. Sabe, eu me apropriei do sangue, daquilo que há de benefício do sangue. Ele me santificou, ele me purificou. Então eu quero viver uma vida de purificação a Deus, de santidade ao Senhor. Então quando ele fala dessas ervas amargas, ele está falando a respeito disso. Nós viemos a nos entristecer, né, a respeito do pecado, nós viemos a abandonar isso. Amém? Então outra coisa também que ele fala, né, que quando ele nos fala de nós podermos comer do cordeiro. Então a gente está vendo sempre nos versículos que nós lemos em Êxodo 12. Em Êxodo 12, ele está falando o seguinte, ele está dizendo que no momento em que ele fala que não devemos comer do cordeiro cru, né, verso 9, está dizendo, não comereis dele cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura ou com as suas entranhas. Ele está dizendo o seguinte, que não coma dele cru e nem cozido. Então, aqui ele está querendo dizer duas coisas. A primeira é, de que no momento em que nós formos comer do cordeiro, que nós não venhamos comer dele de qualquer jeito. Ele está dizendo, não coma dele cru e nem cozido. Ele está dizendo assim, não faça de qualquer jeito. Faça do meu jeito. Deus falando, faça do meu jeito. Então, o que é que acontece? Muitas vezes, né, nós queremos comer do cordeiro do nosso jeito. Queremos comer do cordeiro e continuar desfrutando daquilo que o mundo proporciona à nossa vida. Isso é comer do cordeiro cru ou cozido. É comer do nosso jeito do cordeiro. Ou querer comer do cordeiro e viver desvinculado com a igreja, fora da congregação, né? Fora da comunhão com os irmãos. Então, isso é comer o cordeiro de qualquer forma, né? Comer do nosso jeito. Então, o que é que nós precisamos? Mudar esse conceito na nossa vida, irmão. Nós precisamos mudar esse conceito. Nós devemos celebrar, comer, experimentar todos os dias o cordeiro da maneira que Deus nos instrui. Amém? Então nós devemos ter esse entendimento. Outra coisa também, né, que existe a respeito dessa instrução, isso eu coloco como uma aplicação. A segunda aplicação é que também havia uma pressa para se comer esse cordeiro. Então, a respeito desse segundo ponto, eu vou dizer daqui uns minutinhos. Amém? Então, o nosso quarto ponto diz o seguinte, que Jesus nos instrui a comer a cabeça, as pernas e as entranhas, né, que é justamente no versículo 9. Então são partes, irmão, do corpo, né, desse cordeiro, que se a gente for olhar, é algo que a gente não se agrada em comer. Você prefere sempre uma carne mais macia, né, uma carne, um pedaço onde tenha bastante carne.
Mas imagine você comer da cabeça do cordeiro, do pé do cordeiro e comer das suas entranhas. Né? Então são pedaços que realmente não nos agrada, né, aos nossos olhos, nem ao nosso paladar. Só que existe sim um significado para isso. Né? Comer da cabeça é você experimentar da mente de Cristo. Né? Então a palavra de Deus diz que nós temos a mente de Cristo. Então comer também da perna fala-se do quê? Jesus, ele foi exemplo na nossa vida. Então o que é que ele está dizendo? Quando você come da perna desse cordeiro, ele está dizendo que nós devemos seguir os seus passos. Então é isso que nós precisamos entender. Comer da cabeça é experimentar da mesma mente de Cristo. Os pés falam a respeito de nós poder seguir os seus passos, poder seguir os seus caminhos. E comer da entranha já aponta para algo mais emocional, né? É para que nós venhamos a ter o mesmo sentimento de Cristo. Então lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5, ele vai dizer isso, né? Tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Então nós devemos entender essa orientação de Deus e devemos celebrarmos de uma maneira, né, que nós devemos abordar ao Novo Testamento, né, na nossa geração, aquilo que se tornou uma realidade na nossa vida. Comer dos pés, como eu disse, né, realmente comer e seguir os passos de Jesus. Em Êxodo 12, no verso 10, nós vamos ler assim, ó: nada dele deixará até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Então ele está dizendo aqui, ó, que não se deve deixar o cordeiro para comer depois, ou parte dele para comer depois, comam tudo no mesmo dia. Se caso sobrar, deve ser queimado. Então o que é que o Senhor também está nos mostrando? Irmãos, muitas vezes nós compartilhamos a palavra de Deus e você sai daqui realmente com o entendimento, né, da palavra de Deus, né, do próprio Senhor Jesus, mas sabe o que é que acontece? Muitas dessas vezes nós sempre queremos deixar para aceitar o Senhor depois. Entendeu? Sempre nós queremos deixar o cordeiro para comer desse cordeiro depois. Então muitos têm uma mentalidade de dizer assim: não, no final da minha vida, depois que eu desfrutar de tudo, quando eu estiver bem velhinho, eu vou confessar o Senhor Jesus. Pode acontecer, mas também você pode não chegar a esse tempo, né? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o dia de amanhã só pertence a Ele. Então não devemos deixar o cordeiro para ser comido depois. Nós devemos comer dele hoje. Receber do cordeiro aqui hoje, irmão. Nós devemos desfrutar desse cordeiro. Então, quando fala a respeito de não deixar esse cordeiro para depois, é que nós não venhamos a desperdiçar o nosso momento em receber a sua própria vida. Por quê? Porque Paulo vai dizer lá em Coríntios, né, que hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Hoje é o momento em que você pode se apropriar do sangue, da vida de Jesus, né, na sua própria vida. Hoje é o dia. Paulo disse isso, né, que hoje é o dia aceitável. Então lá em Hebreus 3 vai dizer o seguinte: não endureçais o seu coração. Não endureça o seu coração para a palavra de Deus. Que você possa ter o seu coração aberto, para que você possa desfrutar do Cordeiro aqui hoje. E para nós concluirmos, eu quero dizer algo bem interessante, algo bem importante para nós encerrar aqui com chave de ouro a nossa Páscoa. Lá no verso 11, ele vai dizer o seguinte, ó: assim, pois, o comereis. Ele está dizendo aqui uma forma que ele vai dizer que é a maneira que você vai comer o cordeiro aqui, né? Ele está dizendo assim, ó: você vai comer logo com os vossos lombos cingidos, né? Os vossos sapatos nos pés, estão já preparados, né, para sair, vossos cajados na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Então o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó: coma logo já preparado para sair do Egito, para que o povo comece apressado. Vão, comam logo do cordeiro, porque o Espírito da morte está chegando, e se prepare logo para sair do Egito. Então o que é que ele está dizendo, irmão? O Senhor não está dizendo que nós não devemos, né? Isso nós trazemos para a nossa realidade. O Senhor, ele não está dizendo que nós não devemos nos preocupar a este mundo. O que ele está nos instruindo é que nós venhamos ao quê? Não venhamos a estarmos apegados a esse mundo. Por isso que ele está dizendo: coma do cordeiro já preparado para sair. Por quê? Porque se você não está preparado para sair, se você é alguém ainda apegado a esse mundo, as paixões a esse mundo, você não vai estar pronto. Você vai ficar. Então, por quê? Porque você está preocupado demais. Sabe, a sua mente ela está preocupada demais com coisas secundárias. Por quê? O que é que o Senhor fala? Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo será acrescentado. Então talvez você ainda está preso, irmão, com o anseio de alguém da sua família ser salvo. Irmão, busque o reino de Deus, busque a presença de Deus, sabe? Logo, logo isso será acrescentado na sua vida. Talvez você ainda está preocupado com um trabalho que ainda não veio.
busque o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas. Então que você não venha prender o seu coração nas coisas desse mundo, mas que você possa estar pronto. Senhor, eu estou pronto aqui, porque, como o irmão compartilhou, nós somos peregrinos nessa terra. Sabe, nós não somos mais dessa terra. O Senhor nos arrancou dela, nos tirou a raiz, Ele nos arrancou. Por quê? Porque nós estávamos enraizados a essa terra. Então Ele nos arrancou dessa terra, né? Como falou, do império das trevas, e nos colocou, nos transportou na sua maravilhosa luz, no seu império, no seu reino de luz. Então Ele nos tirou, irmão. Então o que nós devemos entender é isso, que nós somos peregrinos. Muitas vezes nós estamos buscando algo e nos apropriando daquilo que nós buscamos, de coisas materiais. Porque a vontade de Deus sim é de nos abençoar. Mas Paulo vai dizer lá em Timóteo que o problema é você estar apaixonado com essas coisas. Isso Paulo está dizendo a respeito do dinheiro. Eu estou colocando a respeito de qualquer outra coisa material que você tem buscado. Você tem, sabe, se prendido a isso. Não se desprenda dessas coisas. É como o irmão disse, né, que tanto Abraão como Isaac e Jacó, eles viviam em tendas. Isso aponta para quê? Que eles não pertenciam dessa terra. Porque se eles fossem alguém que nem Ló, que chegasse, fosse armando tenda e fosse guiado pelos seus próprios olhos, eles iriam chegar a Sodoma e Gomorra. Então, o que é que acontece? Naquela época, quando você entrava numa determinada cidade, você tinha que adorar aqueles deuses, os deuses daquela cidade. Então, no momento em que eles andavam como peregrino, em tendas, ele estava dizendo, não, que o meu Deus é o Senhor. Eu pertenço a Ele. Onde Ele disser que eu vou. Eu estou desprendido a esse mundo. Então, por quê? Porque a nossa pátria é o céu. O Senhor nos prometeu uma nova terra. Então, nós devemos estar o quê? Buscando essa pátria. Estamos meditando nela. Homens de Deus abandonaram. Abraão abandonou. Moisés abandonou a riqueza dessa terra, daquilo que eles poderiam desfrutar hoje dessa terra. Eles abandonaram elas para buscar essa pátria, essa terra vindoura, nessa Canaã. Então nós devemos estar atentos a isso. Nós não devemos estarmos presos a esse mundo, irmão. Nós devemos sim se preocupar em podermos pregar o Evangelho, poder falar de Deus, né, desse Cordeiro Pascual para as pessoas, mas desprendido a esse mundo. Porque se você se prende, você fica limitado, irmão. Você se torna uma pessoa limitada. E de fato, para encerrarmos, quando ele vai dizer assim, ó, verso 12: porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais. Não vou falar a respeito, né? Porque eles também adoravam Deus animais lá. E sobre todos os deuses do Egito executarei juízo. Eu sou o Senhor. Então ele está dizendo que vai ferir ao Egito. Ele vai ferir a Faraó. Então uma das coisas que nós precisamos entender, os capítulos que virão, ele vai falar o seguinte, ó, que tanto os amorreus, os heveus, os heteus e os jebuseus, todos eles também serão destruídos. O que é que ele está dizendo? Porque você se apropriou do sangue do Cordeiro. Ele está dizendo assim, ó, tantos inimigos, porque o povo do Egito, eles fizeram o quê? Perseguiram o povo de Deus. Ele está dizendo assim, ó, mesmo os que perseguiram, eu vou destruir. Não somente os que perseguem vocês, mas todos aqueles que se colocar adiante de vocês. Ele está dizendo, o povo do Egito eu vou destruir, Faraó eu vou destruir. Todo esse poder do inferno eu vou destruir. Todos os inimigos que se levantam contra você em lhe perseguir, como também aqueles que se colocam à sua frente para lhe impedir. O Senhor vai derrotar todos os nossos inimigos. Por quê? Porque nós estamos debaixo da proteção do Senhor, que é o nosso Cordeiro Pascual. Amém?